Agora a gente vai falar direto nos Estados Unidos. O Eliseu Caetano tá se arrumando. Olha, ele se assustou quando eu chamei ele. Ele fez assim, ó. Te peguei de surpresa, meu amigo. Vamos retomar nossa... Marcinha. Você estava se arrumando, não tem problema não. Isso aqui é em tempo real, a gente mostra os bastidores também. Vamos retomar nossa conversa, Eliseu, para falar sobre as negociações, não só do Brasil, mas com outros países, né? Parece que ontem teve, nesse final de semana, uma negociação com o Reino Unido, né? E alguns países estão conseguindo reduzir isso. Qual a informação que você traz? Exatamente, Marcelo. Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. Peço desculpas por aparecer. Não é a primeira vez que isso acontece, hein, Marcinho? Olha, em anos de Jovem Pan. Mas acontece, porque em tempo real é assim mesmo, viu? Estamos ao vivo nesse momento, 1h da tarde com 42 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura lá fora, aqui no sul da Flórida, na casa dos 33 graus Celsius, ou seja, uma segunda-feira quente, ensolarada por aqui. Mas onde está muito quente também é lá na capital, em Washington, por conta do tic-toc do relógio. Tá chegando ao fim o prazo final para os países que entraram na lista do tarifaço, para entrarem no entendimento com a Casa Branca, para entrarem no entendimento com o presidente Donald Trump. E a notícia mais atual que a gente tem nesse sentido, Márcia, diz respeito à China. Exatamente, a China. Os Estados Unidos e a China iniciaram hoje, nessa segunda-feira, lá em Estocolmo, uma nova rodada de negociações com o objetivo de prorrogar a trégua tarifária entre os dois países, porque, nesse caso específico, já está rolando um toma lá da cá, né? A China falou que vai retaliar os Estados Unidos, que já começou com o tarifaço. Então, para prorrogar dos dois lados, por mais 90 dias, pelo menos. É uma maneira que ambas chancelarias encontraram de não serem, neste momento, pressionadas pelo fator econômico-financeiro e, obviamente, ganhar tempo ali para tentar ajeitar as coisas, né? O atual acordo entre China e Estados Unidos expira no próximo dia 12 de agosto e a expectativa é evitar uma escalada que poderia, de acordo com os analistas por aqui, Márcia, afetar diretamente os mercados de tecnologia, semicondutores e minerais estratégicos. Segundo reportagens aqui dos Estados Unidos, uma das sinalizações mais completas e concretas veio do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que suspendeu parte das restrições sobre a exportação de chips avançados para a China. Essa medida, que é temporária, vale lembrar, ela está válida até setembro e inclui produtos da NVIDIA e da AMD, que são voltados para sistemas de inteligência artificial. Por trás desse gesto estaria o interesse da Casa Branca em abrir caminho para um possível encontro entre ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump e Xi Jinping. E isso, Márcia, ainda este ano, viu? Fontes ligadas ao governo norte-americano afirmam que as chances de um acordo mais abrangente estão aumentando por conta da mediação de países europeus, principalmente após aí o recente pacto comercial firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia, que reduziu por lá tarifas sobre automóveis e também produtos agrícolas. Eu volto ao estúdio, mas sigo me arrumando, Márcio, para ficar lindo do seu lado, viu? Tão bonito, tão belo e competente como você é no ar, A gente tá combinando, ó. A gente tá de azul e branco, tá vendo? Tá todo mundo nas cores em tempo real. Mas ainda não vai embora, porque eu tenho uma segunda pergunta para você. Donald Trump tem uma agenda hoje, né? Ele tem ali, deve receber o primeiro-ministro britânico. O que deve ser tratado nesse encontro, Eliseu? Exatamente, eles vão tratar mais uma vez as questões envolvendo essa pressão que os Estados Unidos, Márcia, está colocando sobre diversos países do mundo, né? Donald Trump está de fato mexendo com a geopolítica global e por isso há uma expectativa muito grande sobre esse encontro de Donald Trump, que está previsto para também acontecer hoje, viu? Ele deve se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, e a expectativa é que esse encontro aborde temas como cooperação em segurança cibernética, clima, como não poderia deixar de ser, e, sobretudo,
comércio exterior, especialmente diante do recente distanciamento da Europa com relação à política tarifária dos Estados Unidos. Eles conseguiram se resolver com a União Europeia, mas existem alguns pontos ainda a serem ligados, a serem ajustados. Então, vai ser muito importante esse encontro, que está previsto para acontecer daqui a pouquinho, também lá em Estocolmo. Então, Donald Trump vai se encontrar já com o Keir Starmer e, claro, a gente vai acompanhar tudo isso aqui em tempo real. Eliseu, ontem ele estava na Suécia, não era isso, o Donald Trump? Foi, exatamente. Né? A agenda foi na Suécia, ontem ele continua lá, então. Continua, perfeito então. Obrigada pelas suas informações, a gente volta com você já. Eu vou conversar com os nossos comentaristas agora, o Kriegner e o Durso. Começando pelo Durso, olha, o que eu observo, o Donald Trump está fazendo várias viagens e hoje vai negociar com China, continuar negociando também com o Reino Unido. Não seria o momento de presidente Lula pegar um avião e bater na porta da Casa Branca ao invés de ligar, Durso? Olha, Márcia, é uma pergunta interessante. Precisa ver se ele será recebido, porque o Lula também paga um preço caro pelas manifestações que fez e tem feito desde o anúncio do tarifaço. Quando a gente vê essas notícias, nos dá esperança que existe alguma forma de negociação, existe algum caminho para o Brasil. Mas a gente não pode se comparar. Quando a gente vê, por exemplo, a China negociando com os Estados Unidos, são as duas maiores potências do mundo. Elas têm possibilidade de apertar a corda, de ameaçar a reciprocidade. Agora, aquelas potências que pagaram para ver, que não cederam, como, por exemplo, fez a Rússia, foram severamente punidas por essas tarifas de Donald Trump ou por essas sanções econômicas por causa, por exemplo, da guerra com a Ucrânia. Então o Brasil não tem que pagar para ver. Talvez o ideal fosse mesmo o Lula pegar o avião e ir ele pessoalmente para os Estados Unidos. Mas para isso acontecer, Márcia, ele precisa desaquecer esse conflito. Ele precisa gerar um caminho maior de diplomacia. Por isso o Mauro Vieira talvez consiga, nessa sua visita, já começar esse contato. Mas ficou tarde. A gente deveria ter feito isso lá atrás. O tempo está passando e quem sabe diante nesses novos acordos pelo mundo, o Donald Trump se sinta um pouco mais confortável de abrir a negociação com Lula e com o Brasil. A gente espera, né, Durso? Vamos falar com o Kriegner agora? A gente estava vendo na reportagem do Eliseu, Kriegner, que a China está negociando muito nessa base da área tecnológica, dos insumos. Nós temos também as terras raras. Somos um grande país produtor também desses insumos para a área de tecnologia, da produção de chips. Será que não seria uma moeda de troca interessante nessa negociação? Com certeza, Márcia, existem inúmeros outros setores, iniciativas e até propostas que foram feitas pelo governo americano no passado, que poderiam ser colocadas na mesa agora como um tipo de moeda de troca. Parece que existe uma inabilidade por parte do governo federal, por parte do presidente Lula e do Mauro Vieira, de trazer quais seriam as alternativas. O Brasil fincou a posição e disse, olha, nós não vamos arrefecer na questão relacionada ao presidente Bolsonaro, nós não vamos mexer nisso, e aí sai a matéria dizendo que o Lula não quer ceder, enfim, isso é negativo para esse processo de negociação. Vale a pena a gente lembrar que o Durso também trouxe isso um pouquinho antes, que é uma característica do próprio presidente Trump. Toda vez que ele ataca um país ou que ele faz uma ameaça a um país, na verdade, o que deve se ler e entender por esse ataque ou ameaça, ou mesmo crítica, é justamente um convite para a mesa de negociação. Os países que se afastam, que se ofendem e que adotam uma postura irredutível na negociação, esses sofrem as consequências. Mas aqueles que entendem, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui para nós discutirmos talvez uma opção ainda melhor para os dois países, esses têm maior sucesso. É o caso das Filipinas. As Filipinas acabaram de ter uma negociação muito bem sucedida com o presidente Trump, em que o presidente Trump zerou tarifas em inúmeros dos principais insumos ali que são vendidos, né, pelos ambos os países. Esse exemplo poderia ser uma boa inspiração tanto para o Mauro Vieira quanto para o presidente Lula, Márcia.